Olá, eu sou o pastor Ronaldo Vasconcelos e você está no Teomídia Cast, onde você vê e ouve o melhor da teologia do Brasil. Você pode nos ouvir, mas também pode nos ver através da plataforma de streaming Teomídia. Você pode acessar teomídia.org. Você também pode nos ler no blog.teomídia.org. Nós hoje estamos no nosso 6º episódio e temos a alegria de contar com a presença do reverendo Ludgero Machado Moraes Neto. Ludgero, ou Neto para os mais íntimos, é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2010, formado no Seminário Teológico do Nordeste, tem estudos em pregação expositiva no Cornell Institute e é diretor internacional do Pregue a Palavra. É casado com Juliana e pai de Gabriela, Giovana e Felipe. Seja muito bem-vindo, Ludgero. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela apresentação. Eu fiquei meio assustado quando você abriu o programa, né? Acho que a gente tem que fazer um bloco e já trabalhar fake news, né? Você falou assim, onde você vê e ouve o melhor da teologia. Eu falei assim, poxa, então deixa eu voltar para casa. Mas eu não estou falando de você. É óbvio. Não, você ouviu e viu o melhor da teologia até hoje. Até hoje. Você vai aturar isso agora e depois continua, a gente vai melhorar. A gente melhora depois. E a gente veio falar sobre pregação expositiva, Sim. que eu sei que é uma coisa que mexe com o teu coração, coisa que você tem trabalhado e que você acredita ser uma das coisas mais importantes que a igreja brasileira precisa, não só no Brasil, mas também a igreja ao redor do mundo. E eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é pregação expositiva, que bicho é esse? Bom, que bicho é esse? Vamos lá, deixa eu respirar fundo aqui para não falar muita coisa ao mesmo tempo e começar. O que é pregação expositiva? Uhum. Na verdade, pregação expositiva é simplesmente a pregação da palavra. Não é uma das formas de pregar as Escrituras, mas é a pregação das Escrituras em si. Uhum. Quando você, como, por exemplo, um dos maiores expoentes da Inglaterra hoje é o pastor David Jackman. E ele que começou o trabalho do Proclamation Trust e o Cornell Institute. E ele dá um exemplo simples. É quando você coloca a Bíblia no banco do motorista do carro. Uhum. A Bíblia não é um manual do proprietário que está ou no porta-luva ou no porta-mala, que às vezes você consulta só para calibrar o pneu do carro. Uhum. A Bíblia também não é um passageiro que está atrás dizendo, olha, eu moro em tal lugar, vira direita, vira esquerda, então você dirige, mas alguém te dá um tipo de orientação. A Bíblia também não é tua esposa que está no banco da direita e dizendo assim, olha, esse caminho que você está fazendo é estranho, eu faria um caminho melhor. Uhum. A Bíblia também não é o GPS, né, que ele te dá rotas e faz você se desviar de problemas. A Bíblia é o motorista e o pregador da palavra ele está obrigado e submisso às Escrituras somente. Então, é a mensagem que o texto está falando, não é a mensagem que o pregador quer dizer. É a estrutura do texto e não fazer 3 pontos, porque somos presbiterianos, né? Convenhamos. Sim. É pregar a estrutura que o texto apresenta e trazer as aplicações, não que você, pastor, acha que a igreja precisa ouvir, mas as aplicações para o nosso contexto, a mensagem para todos os tempos, daquilo que o texto está dizendo. Ou seja, pregação expositiva é expor, mostrar, apresentar à igreja o que o Espírito Santo está falando pelas Sagradas Escrituras. Mas você falou bem, já colocando um disclaimer, né, dizendo assim, olha, não é uma forma de pregar. E eu sei que, quando a gente vai para o seminário, e nós aprendemos os tipos de pregação. E lá a gente aprende que existe a pregação tópica, existe a pregação bíblica, né? Textual, melhor dizendo, textual, e a pregação expositiva. Ainda tem outras que se unem nessas 3, pelo menos, grandes formas. Mas me parece que não é esse tipo de coisa que você está querendo dizer. E aí eu queria que você nos ajudasse a compreender. É possível ser um pregador expositivo pregando tópico, por exemplo? Eu acredito que não. E aí, mas isso, me fala bom, como... Você está fazendo pergunta. Vamos fazer o seguinte: você vai fazer perguntas honestas e eu vou responder aquilo que eu creio. Claro, você tem que falar. Porque se eu falasse, não, é possível sim, eu posso continuar também andando numa vertente evangelical, que eu falei assim, não, todo mundo é bem-vindo. Acredito que não, ponto final. Então vamos lá.
existe um método, ou a pregação expositiva tem um único método ou forma de pregar? Como seriam as questões que nós vemos de ter uma certa diversidade entre os pregadores expositivos de apresentar a pregação? O que é o essencial e o que é o diverso, o relativo dentro dessa pregação expositiva? Tá. Primeira coisa é que nós vamos abordar pregação partindo de um pressuposto hermenêutico, ou seja, de interpretação das Escrituras. A primeira tarefa é como eu interpreto as Escrituras. Quando muitas vezes a gente parte de uma perspectiva de pregação, que o pessoal fala homilética, que mais parece uma técnica de oratória. Então, às vezes a gente está preocupado em como passar a mensagem, quando um expositor bíblico ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, em qual é a mensagem do texto. O passar a mensagem, ela é muito variada. Ela é muito variada. Você tem diferença de desenvoltura de pessoa. Sim. Você tem diferença de realidade de comunidade local, de igreja local. Perfeito. Você tem diferenças culturais, país a país. Mas, por exemplo, eu estava uma vez em Bruxelas, meu tio morava lá, e no domingo ele falou, vamos à igreja. Aí, vamos. E a igreja toda de fala francesa. Eu não falo nada de francês. Mas, de repente, no meio da pregação, eu virei para meu tio e falei assim, esse cara está pregando igualzinho eu aprendi no curso que eu estou fazendo lá em Londres. Interessante, agora eu entendi que todos os pontos da liturgia têm referência direta com os pontos da pregação. E eu já sei onde ele vai aplicar. Aí meu tio virou e falou assim, eu estou aqui há 1 ano, ainda estou aprendendo francês, você não fala francês, você está entendendo? Eu falei assim, é porque a forma de apresentar a mensagem do texto ficou muito clara. Então veja, não que eu possa saber tudo, eu lembro que ele estava pregando 1 Timóteo, mas não é uma questão assim de como ele apresentou, qual foi a técnica, a oratória. Se ele, por exemplo, tinha uma frase de transição, que é útil, didática, e ele estava repetindo aquilo o tempo inteiro, ou se ele pegou aquilo que nós chamamos de grande ideia do texto, e de uma forma homilética falou assim, olha, nessa manhã a nossa grande ideia, a ideia do texto é essa, e faz uma frase para que você didaticamente lembre. Porque a gente sempre diz, olha, a grande ideia do texto é muito importante, porque se o irmão da igreja não lembrar de nada do sermão, pelo menos ele guarda aquele resumo e leva aquilo para meditar durante a semana. Considerando assim, acredito que você afirmaria, sem dúvida alguma, que não tem como pregar biblicamente sem ser expositivo. Sim, você tem como pregar o que você bem entender, né? Até qualquer conto da carochinha, se você determinar a sua cabeça para aquilo. Né? Segunda coisa, existem irmãos que pregam de forma tópica e que são piedosos e ensinam a verdade? Sim, concordo. Por exemplo, toda escola dominical, basicamente a gente dá uma lição tópica. Então a gente vai para uma classe de doutrina para novos membros e a gente pega os nossos símbolos de fé e a gente vamos trabalhar aqui a Confissão de Fé de Westminster. Os nossos símbolos de fé, que são os símbolos de Westminster, que são os símbolos da Igreja Presbiteriana do Brasil, são tópicos. E eles dão as ideias teológicas e vários textos e versículos que vão fundamentar aquela doutrina. Então não quer dizer que se você está ensinando de forma tópica, você está ensinando heresia, você está sendo infiel ao Senhor. Mas eu entendo que todo pregador deve dispor o seu coração a cada novo domingo a apresentar à igreja, texto a texto, aquilo que o Espírito está falando para a sua igreja por todas as eras, de forma a aplicar aquele contexto e aquela igreja naquele momento. Então, quando eu me disponho a pregar expositivamente, eu estou me submetendo à autoridade das Escrituras. Então, dessa forma, a nossa condução é muito melhor. Agora, pensando um pouco em questões históricas, em termos de história da pregação, quando a gente observa, e não precisa, a gente indo um pouquinho para trás mesmo, a gente vai ler os sermões de Spurgeon, né, os sermões dos puritanos e tudo mais. Eles pregavam expositivamente?
Sim. A pergunta, por isso que eu falei, não é a forma de você apresentar, é como você interpreta. Então vamos bem mais recente, você vai chegar em Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones faleceu em Londres em 1981. Sim. Né? Então ele é bem recente. Você vai mais para trás, você vai em Spurgeon. Mas você vai mais para trás, você vai em Jonathan Edwards. E você vai mais para trás, você vai chegar em João Calvino. Aí você vai perguntar, a forma de apresentação da mensagem do texto bíblico é exatamente a mesma? Não. Absolutamente não. Não. Mas a mensagem extraída do texto, a fidelidade ao ensino bíblico, a percepção de uma teologia bíblica única, de Gênesis a Apocalipse, e a forma de mostrar como aquele pedaço, aquela mensagem está encaixado no todo das Escrituras, é a mesma? Sim. É uma semelhança absurda. Então, um dos meus professores, quando eu fui estudar na Inglaterra, eu perguntei a ele qual a diferença daquilo que Calvino fez, daquilo que Edwards fez, daquilo que Lloyd-Jones fez para aquilo que nós fazemos hoje. Aí ele, então, aplicando a cultura da Inglaterra nos nossos dias, ele disse assim, nós fazemos as mesmas coisas, só que a necessidade da nossa cultura hoje, da nossa sociedade tão libertina, pós-moderna, anticristã, é tamanha a necessidade que nós fazemos de forma mais rápida. Então a gente prega textos mais curtos e exposições de 25 minutos, de 30 minutos. Sim. Então, e a forma de expor a gente tenta fazer o mais simples possível para que qualquer pessoa entenda aquilo. Mas a forma de trazer a mensagem do texto é a mesma. Se você for ler os comentários de Calvino, você vai pegar, por exemplo, eu tenho lá um calhamaço assim, que são os sermões de Calvino em Efésios. São anos de pregação. Sim. Mas se você perceber como ele apresenta a mensagem do texto, você vai ver, se você realmente tiver lido o texto e se preparado para ouvir aquilo, para ler aquele comentário que está na sua mão, você vai perceber que você já enxergou muito do que ele está te dizendo. A grande arte expositiva calvinista é apresentar uma verdade que está clara no texto e mostrar para você como aquilo faz sentido. Calvino não fazia nada de extraordinário. Talvez, quando ele partia para a teologia sistemática, a mente filosófica dele, que era absurda, então nos conduzia a ideias assim que a gente não estava muito acostumados ou não perceberia naturalmente. Mas Calvino em si, pelo menos em tudo que ele produziu muito mais material exegético e expositivo do que material sistemático filosófico. Sim. Né? Ele tem muito mais comentário bíblico do que textos de teologia sistemática. Né? Então você vai ver que ele está fazendo algo muito simples, muito claro, muito didático. E a história nos conta também que ele se dedicava à pregação quase que diariamente. Em alguns momentos no domingo, no dia do Senhor, ele pregava 3 vezes ao mesmo dia. Pregava semana sim, semana não, todos os dias na semana. Tinha aquela escola de pastores dele, porque o próprio John Knox andou com eles, fez parte da escola de pastores. Então o que ele fez foi muito simples, muito direto. Quando você vai para Jonathan Edwards, que já é um outro momento da história, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos com um outro movimento, um outro momento da história da igreja, Jonathan Edwards ele é um cara que ele pega a verdade do texto e aí então ele apresenta de uma forma teológica e filosófica assim profunda. E ele faz uma peça de oratória que é assim, você fica escandalizado. Aí vem os historiadores e te conta o que Jonathan Edwards lia os seus sermões com o seu lecionário na frente do rosto, ele era muito tímido, já na penumbra do dia, com um lampião na outra mão aqui, né? Uma luminária na mão, e ele lia e era monótono. E provavelmente num dos mais famosos, ou que a gente mais conhece, né, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, afirmam os historiadores que os irmãos da igreja se seguravam nos bancos da igreja achando que o chão ia abrir e eles seriam devorados pelo inferno. Sim. Então, o impacto não é de como você apresenta, mas da fidelidade às escrituras de tal forma que você entende e crê que o dono da palavra, que é o Espírito Santo, é quem vai impactar os corações. Agora,
colocando a coisa um pouco mais complicada, né? Levando a discussão recente, de certa forma, dos nossos dias, que é o seguinte: há pouco tempo nós tivemos aqui uma gravação com o reverendo João Paulo sobre hermenêutica. Então, inclusive, quem está nos ouvindo pode depois acessar e até pode dar uma pausa aqui, acessar lá sobre hermenêutica para depois ouvir sobre pregação. Afinal de contas, uma antecede a outra. Aí dá pausa, ouve o João Paulo e volta para o meu vivo e fala assim: realmente esse é um herege. Mas o ponto é que nós, quando conversamos sobre hermenêutica, uma das perguntas que eu fiz para ele foi sobre a questão da hermenêutica cristocêntrica. E agora eu trago a pergunta para você sobre a pregação cristocêntrica. Aí você tem que parar também, chamar o Brian Chappell, isso, por ele aqui. Aí eu viro o intérprete, tudo bem. Mas eu não vou falar. Mas aí, veja só. É missão do pregador expositivo pregar a Cristo em todos os textos que ele se puser a pregar? Esse, para mim, é um segundo passo. É missão do pregador da palavra pregar o texto. Certo. E aí você não tem que forçar o texto e poder até correr o risco de cair em alegoria para pregar a Cristo naquele texto. Creio que Cristo está sendo exposto e glorificado, então, como diria o John Piper, exultado expositivamente, através de todo o texto? Sim, creio. Mas, às vezes, não está muito claro. E você está se degladiando com o texto, e ao invés de ensinar o que o texto está falando de uma forma simples e clara, eu estou quase que me matando para ver qual é o ponto cristocêntrico do texto. E aí a gente pode incorrer em muito erro, principalmente, por exemplo, vai pregar texto de sabedoria, vai pegar poesia, vai ler os salmos. Então você tem que tomar muito cuidado. Então isso não é uma questão que você tem que fazer um doutorado para saber pregação cristocêntrica. Mas você precisa ler a Bíblia sempre como um todo. Sempre como um todo. Existem textos, para mim, são muito óbvios. Mas, por exemplo, quando pregamos Ruth, normalmente a gente vê a figura de Boaz como aquele que vai ser o resgatador. Ali, então, há uma figura, uma afirmação teológica nitidamente se referindo à pessoa de Cristo. Mas quando Noemi está com Obed no seu colo, eu vejo muito mais Cristo ali do que em Boaz. E a gente normalmente não fala isso. Mas ele está dizendo que Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. É um bebê no colo daquela mulher que estava amarga, que não tinha mais alegria, que perdeu tudo que tinha. E este bebê agora é aquele que vai resgatar Noemi e cuidar dela na velhice. E a mãe deste bebê lhe é melhor do que 7 filhos. Então há uma figura cristocêntrica em Obed bebê ali, muito forte. A história começa com morte e termina com vida, né? A história começa com Noemi e termina com Noemi, mas o livro é de Ruth. Isso. Então a história começa nos dias dos juízes e o livro é de uma moabita. Exato. Então, enquanto o povo de Israel estava desobedecendo a Deus, não nos dias de juízes, mas nos quase 400 anos dos juízes. Sim, naquele período, né? Então, uma moabita é usada como instrumento de restauração do povo de Israel. Porque ela traz no seu ventre aquele que daria a sequência à semente da mulher na semente de Davi. Então, Então, a gente vê Cristo para todo lado, não tem dificuldade. Algumas vezes é muito mais explícito, outras vezes está implícito. Então, as ferramentas que nós usamos hermeneuticamente, e principalmente lá no Prega a Palavra, que nós ensinamos e treinamos os pastores, nós não treinamos em técnica de pregação. Nós ensinamos ferramentas hermenêuticas para que você possa usar. Então você vai ter, às vezes, no texto, claro, falando sobre Cristo, né? Principalmente nos evangelhos, né? Quando você tem... lá, né? Tá lá. Agora, uma das outras coisas que... Mas é possível você não pregar Cristo no evangelho. É possível. É só você errar. Mas se você errar. Mas outra coisa é, se você não tem naquela exposição uma figura nítida da pessoa de Cristo,
com certeza você tem uma figura nítida do Evangelho de Deus. Da graça. E você perdão. tem em todo lugar uma figura do caráter de Deus. Sim. Então, quando você quer pregar a Cristo, lembrem-se que a Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, revelando o caráter de Deus para a glória de Deus. Então, nisso, Cristo é Deus. Cristo não é meramente filho de Deus. Ele não é o Deus homem. Ele é Deus, segunda pessoa da Trindade, filho de Deus, Deus, o homem Deus e o Deus homem. A figura de Cristo, ela precisa ser apresentada no todo. Então, se aquele texto me remete ao Evangelho, se aquele texto revela o caráter do grande eu sou, lembre a congregação que Cristo foi morto porque ele diz, eu sou Yahvé. Exato, né? Exato. E então, pensando nessa questão do comunicar, e você está falando que eu prego a palavra, enfatiza, e daqui a pouco a gente fala mais sobre pregar a palavra, eu quero que você explique um pouco mais esse ministério, mas o prega a palavra foca mais na interpretação do texto, em como, nas ferramentas interpretativas. Agora, você vai concordar comigo que, em termos de comunicação, existem algumas formas que são mais fáceis do povo ouvir, do povo entender, do que outras. E o quanto o pregador deve... Formas ou estilos? Estilos, a gente pode dizer. Então o estilo ele é muito pessoal. Eu sei que é muito pessoal, mas pensando, por exemplo, no Jonathan Edwards dos nossos dias. Eu sei que o Espírito Santo age como quer e a gente não está colocando esse fator em questão aqui. Mas se você pudesse ouvir um Jonathan Edwards pregando hoje, você no final do culto chamaria ele para uma sala e diria, olha, eu queria te dar algumas dicas de como falar melhor isso que você está dizendo que é tão verdadeiro? Não. Não me complica não, Ronaldo. Não seria o Jonathan Edwards, mas poderia ser o... Não me complica não, Ronaldo. Primeiro, você tá me colocando numa posição assim dificílima. Só um louco chamaria Jonathan Edwards no canto e diria pra ele, quero te dar uma Mas dica. não é o Jonathan Edwards, que é um Não. Vamos lá. Você não faria isso com qualquer pregador. Certo. Contanto que ele fosse fiel às Escrituras. Certo. O único pregador que você precisa chamar numa sala à parte e ter uma conversa com ele a respeito do que ele foi pregado é se ele não pregou as Escrituras. Certo. Contextualização, ela é submissa às Escrituras. Então, se um pastor tem um estilo meio assim, vagaroso, tal, tem uma fala lenta, como que se diziam a respeito de Jonathan Edwards, você tem que ensinar a igreja a ouvir esse pastor, porque ele é fiel às Escrituras. O problema não está no pastor, o problema está na igreja. Porque a gente assiste muito Netflix. É verdade. Porque a gente acha... Eu já ouvi gente vindo falar isso comigo. Ah, não, mas você ainda é jovem, deixa eu te explicar. Uma pessoa normal, ela não consegue ouvir mais do que 15 minutos. Então você pode ser muito mais eficiente nisso. Um monte de gente, até ímpio, já veio me dar dicas de comunicação. Desculpa a franqueza. Tudo na lata do lixo. Agora, quando um pastor me chama e fala assim, você disse isso a respeito do texto, eu queria que você ponderasse melhor sobre isso. Porque eu acho que não está exatamente com a mensagem que o texto está pregando. Vamos voltar, vamos trabalhar um pouquinho mais exegese? Você é muito fraco no grego? Vamos lá, eu te ajudo. Vamos andar um pouquinho, tal. Aí você pega e você tem que submeter a autoridade da Escritura e chegar no domingo seguinte na igreja e falar assim, irmãos, errei nisso. Mas, agora, técnica de comunicação, não. Você não concorda que a pregação é uma peça, é uma mídia diferente, por exemplo, de um comentário bíblico? Não entra por peça nem por mídia. Não, tudo bem, mas você está me entendendo? Se eu pegar um comentário bíblico e ler para a igreja, eu estarei pregando? Olha, deixa eu falar. Então, deixa eu dar duas tentar ver uma deixa eu dar duas figuras nisso. que eu acredito que você conhece bem essas figuras. Eu queria ver uma diferença nisso. Vou pegar duas figuras que eu acredito que você conhece muito bem essas duas figuras. Tá? Certo. Uma é o reverendo doutor Augusto Nicodemos Lopes. Já ouvi falar dele. Talvez, né? Eu conheço, né? Eu lembro dele lá em casa, eu era adolescente, ele pegava o violão do meu irmão e tocava Rebanhão.
Legal. Isso era muito massa, velho. Tá? Outra figura, que é a pessoa mais doce do universo evangélico brasileiro, que é o Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Né? Que ele chega, abraça a gente, príncipe, né? São duas figuras distintas. Os dois são fiéis às Escrituras. Sim. O reverendo Augustus, normalmente, ele vai de uma forma pausada, indo versículo a versículo. Ele faz um trabalho no púlpito, hermenêutico, bem profundo, e vai conduzindo a igreja ali. A gente está com o texto aberto e tal, que não sei o quê, vai seguindo o que ele está dizendo. Ele é fiel às Escrituras Sagradas. O reverendo Hernandes Dias Lopes é talvez o maior orador que eu conheço pessoalmente. Um dos maiores. Então, a propriedade dele de oratória, homilética, é fantástica. Sim. Fantástica. Mas ele também é fiel às Escrituras. A apresentação dos dois é muito diferente. Sim. E mesmo assim, se você for então nas mídias sociais, sermões que um ou outro pregam de, às vezes, 1 hora de exposição, tem quantas milhares e centenas de milhares de visualizações? Sim. Então não é a mídia, a peça, a forma de exposição. Até porque a igreja, eu acredito mesmo, pela chama do Espírito Santo, tem dado esse testemunho no Brasil. Que nós temos sede, não de forma expositiva, mas de profundidade das Escrituras. A sede da igreja evangélica brasileira é essa. E ela está sedenta. Tanto é que esses dois pastores são vistos e compartilhados e, tipo assim, seguidos por irmãos de todo tipo de denominação brasileira, pentecostais, neopentecostais, porque eles têm sede da palavra. Então a questão de, técnicas para engajar mais as pessoas, você pode estar correndo o risco de, na verdade, estar se preparando mais para engajar pessoas do que para ser fiel às Escrituras. Certo. Então, não tem forma, não tem mídia. Agora, qual, na sua opinião, na sua experiência, qual é... Até porque eu sou muito experiente. Apesar de jovem. Super jovem. Qual é a importância, veja só, da pregação expositiva para a igreja hoje? Bom, a importância é a mesma para qualquer momento. Eu não consigo contextualizar. Ontem eu estava almoçando com o Felipe Fontes. Então ele é o rei da contextualização, né? Contextualização sadia, bíblica e tal, né? Ele não fica descendo, fazendo o povo fazer pirueta no teto enquanto está tocando louvor lá da igreja. Não é esse tipo de coisa que ele faz. Mas eu fico tirando onda, porque eu não consigo fazer isso. Para mim é o seguinte... Junta um grupo de pessoas numa igreja de pedra com órgão de tubo. Junta outro grupo de pessoas num anfiteatro com um telão bem moderno no fundo. Junta outro grupo de pessoas, igual eles fazem lá em Angola, debaixo de uma árvore tão grande e frondosa que cabe todo mundo. Cantem o que cantarem, sendo fiel às Escrituras, de boa teologia, que conduz o povo a ver a glória de Cristo, com o instrumento que tiverem ou sem instrumentos. E preguem as Escrituras sagradas dia após dia. Se submetam à voz do Espírito de Deus. Para qualquer era, para qualquer país, para qualquer contexto, essa é a única forma da igreja ter vida. É a única forma. Então, quando você fala de uma igreja grande, que precisa ser mantida, alimentada, para que possa continuar crescendo suas várias tarefas, Sagradas Escrituras, sola Escritura. Quando você fala de uma igreja pequena, que está sendo plantada, um grupo jovem se reunindo, centrado nas Sagradas Escrituras. Um pastor usa toga, outro terno e gravata, o outro camisa xadrez. Ou aqueles até mesmo de camisa florida. Eu gosto das minhas camisas floridas, uso o beira-mar, né? Mas se me chamar para pregar de camisa florida, num contexto todo mundo de camisa florida, a não ser eu me submeto às Escrituras de camisa florida. E não é a forma, o local que você está fazendo. São as Sagradas Escrituras. E a igreja que está morrendo? Está precisando de revitalização. Faça qualquer curso.
de técnica de revitalização, aprenda contextualização, não tem problema nenhum. Mas pregue a palavra. Mas volte às Sagradas Escrituras, alimente o povo. Quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. Sim. E o meio de graça é a palavra. Sim. Então pronto. Eu não sou estressado com isso. Por mim, eu fico numa igreja de pedra, com órgão de tubo, usando toga. Você me conhece. Mas você vai concordar comigo que a igreja evangélica hoje, ela não tem isso. Não tem isso o quê? Pregação expositiva. Mas as maiores referências do meio evangélico hoje são pregadores positivos. Não, eu sei que são. Mas eu estou dizendo assim, olhando para o grande espectro evangélico. Você olha lá e você vê que as pessoas estão subnutridas. Sim. Mas, Ronaldo, vamos lá. Primeiro, no espectro evangélico brasileiro, o Prega a Palavra está há 12 anos. Já formamos mais de 2.000 pastores e temos cerca de 1.300 alunos conosco hoje em dia. E já estamos indo para o 5º país. Isso chama Movimento da Palavra. Pregação expositiva simples. Sim. O espectro evangélico brasileiro não pode ser representado pelas mídias sociais. A gente tem que tomar um cuidado de olhar o espectro evangélico brasileiro pelas mídias sociais ou até mesmo por uma reunião conciliar de uma denominação. Claro. Então a gente tem que ter um cuidado. Eu acredito diferente, eu sou muito mais otimista nesse sentido. Apesar de você me conhecer, e normalmente eu sou bem pessimista e bem crítico. Mas eu sou muito mais otimista de ver que há um desejo muito grande por pregação expositiva, não porque a pregação expositiva do fulano e tal, não, por ensino bíblico real, submisso à autoridade da palavra. Tá? Então isso tem tido um crescimento muito grande. Talvez no nosso contexto de denominação presbiteriana, há um detalhe que pode estar nos atrapalhando um pouco. Que nossas referências são homens já de grande experiência e de vida longa, de profundos estudos. Então são doutores da palavra. E às vezes a gente acaba de sair do seminário, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e fala, poxa, Augustus Nicodemos, aí você vai lá na sola do pé, Ludgero Neto. É verdade. A distância é essa. Estou falando aqui porque é lugar comum pra gente. Então, sim. Ele é a maior referência pra gente hoje. Sim. Então, você está falando de um cara que... Desculpa, a palavra cara é muito feia. De um pastor que abre a Bíblia no grego, lê no grego e prega ali. Não, eu não sei ler nem no português direito. Tá? Então, quando nós criamos essas referências muito altas, tal, isso eu vejo muito comum, que a pessoa, o pastor do dia a dia, daquela igreja pequena, tal, homem piedoso, fiel a Deus, a igreja ama esse pastor, ele faz um trabalho profícuo, né? Ele fala assim, eu nunca vou chegar lá. Ele já desiste no meio do caminho. Sim. Quando você consegue mostrar a todos os pastores, aos presbíteros, aos irmãos da igreja em geral, às nossas irmãs em Cristo, que elas podem fazer isso com seus filhos, que elas podem fazer isso num grupo de discipulado de mulheres, que você e eu, se não somos pastores, podemos evangelizar o nosso vizinho de porta com a mesma técnica, com a mesma estrutura e com a mesma submissão às Escrituras, que é saber ler o texto dentro do seu contexto, entender que isso foi dito por Deus para eles lá, naquele momento da história, que o que Deus está fazendo, na verdade, é se revelar e ensinar à sua igreja coisas diretas, e nós precisamos transportar de volta para aplicar nos nossos dias. E esta aplicação precisa, obrigatoriamente, passar pela mensagem do Evangelho, pela cruz do Calvário. Quando você aprende isso de uma forma simples e vai vendo, você percebe que você não precisa de grandes especialistas. Se você é pastor e puder fazer um mestrado, puder fazer um doutorado, que isso seja uma ferramenta para que você continue sendo útil para a glória de Deus, mas você não precisa disso. Você pode aprender a ler a Bíblia, a ser fiel, a expor a Bíblia para a sua igreja, sem se tornar um grande especialista, um grande nome da teologia brasileira. Essa é a diferença.
Porque quando eu vejo um pastor brasileiro que está envolvido assim em vários lugares do mundo, é bem recebido e tipo assim, é muito bem afamado em seminários nos Estados Unidos, na Europa, tal. Aí eu falei, pô, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar lá. Sim. E eu estou pastoreando uma igreja, né? Fiz isso por um tempo, pastorei uma igreja pobre da cidade de Belo Horizonte, dentro de um aglomerado, uma igreja pequena, e falei assim, mas eu preciso ser fiel às Escrituras, mas eu nunca vou ser Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né? Nem mesmo meu pai, né? Nunca vou ser isso. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que todo dia abrir minha Bíblia, estudar aquele texto, para chegar na sexta-feira, eu tenho que fazer isso de segunda a sexta. Chegar na sexta-feira e falar assim, bom, está escrito isso daqui, Senhor, toma isso nas tuas mãos, eu estudei, eu me dediquei, mas é a tua obra, o teu trabalho. E você pode em qualquer contexto, entre os índios, nós já formamos, acho que uns 20 terenas pelo Prega a Palavra. E nas favelas do Brasil, fiz isso durante 7 anos, e a igreja cresceu. Talvez na visão pragmática as pessoas queriam que eu fosse de 12 para 120. Fomos de 12, na época eram 18 membros comungantes, para 52. Mas fomos. E não é um crescimento meramente numérico, é você ver crescimento de maturidade. É sair do como Zaqueu para o sola escritura. Sim. Então essa que é a ideia. Então talvez há uma dificuldade no Brasil por causa que a gente olha muito para os especialistas e a gente admira demais eles e fala tipo assim, até saindo dos brasileiros, enquanto eu não for o Martin Lloyd Jones, eu não aceito, né? Esse pode ser um problema, esse é um problema muito grande para os nossos pastores. Quando você tem que ser Ronaldo, eu, Ludgero Neto e toca o barco para frente. Sim. Mas então, você demonstrou claramente a importância da pregação expositiva para a igreja, como ela é fundamental para a nutrição da igreja. E o seu ministério, ele existe, né, o Ministério do Prega a Palavra, ele existe exatamente para fornecer aos pastores interessados, obviamente, né, os líderes interessados, em como pregar expositivamente e como alimentar o rebanho expositivamente e como alimentar pela palavra o rebanho. E a gente observa que a igreja, você citou uma música como Zaqueu e outras músicas horríveis, essas músicas e muitas vezes alguns cultos que a gente observa por aí, o grande problema é exatamente porque a palavra não tem sido pregada naqueles lugares. Ela até é usada, às vezes até lida, mas ela não é pregada. Mas aí você talvez então foi para um contexto que o IBGE chama de igreja evangélica e que nós não chamamos. Tá? Eu estou falando que, claro, existem mas é igreja evangélica no sentido bem geral. Não. Pensa no você não foca. Não, eu estou falando até mesmo de igrejas que fazem parte de denominações históricas. Sim. Que os seus pastores passaram por 4 anos de seminários e não fazem bíblicos isso, e não fazem isso. Não fazem isso, mas quando a gente vai para o espectro maior... Ele chama pragmatismo. Isso, e aí eles vão focar em outras coisas. Sim. Né? Mas quando a gente vai para o espectro maior, coisa bem geral mesmo, termo evangélico no sentido mais popular. Recentemente eu ouvi a seguinte frase de um colega meu, pastor muito querido. Ela foi muito pesada para mim, mas eu digeri e eu concordo. Existem aspectos do movimento evangélico pragmático que tem um quê de paganismo muito mais profundo que o próprio catolicismo romano. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Sim, perfeito. Nós não podemos abandonar a palavra para crescer mais rápido. Sim. Esse que é o detalhe. Sim. Nós precisamos nos igualar a fulano, a beltrano, ciclano. Então, aquela história. A igreja lá do Reino de Deus abre as portas 24 horas. Nós, os presbiterianos, não fazemos isso. É por isso que eles estão grandes e nós não. Não. Eles são grandes e nós não, porque eles não são fiéis à palavra. E muitas vezes as pessoas têm acesso sim à pregação fiel, eles rejeitam a pregação da palavra para ir atrás daqueles pastores que pregam de acordo com a coceira dos seus ouvidos, que é o emprego, o dinheiro, a prosperidade, a cura física, a felicidade a qualquer preço. Então, isso não é simplesmente, isso daí é o texto lá de 2 Timóteo
quando o apóstolo Paulo diz assim, prega a palavra, insista, a tempo e a fora de tempo, porque chegará um tempo que eles não suportarão essa doutrina. Ele não está fazendo uma profecia sobre a igreja brasileira de 2019. Ele está falando sobre a realidade de Timóteo. Sim. E uma realidade contínua, que a igreja sempre vai passar por esses ciclos. A igreja evangélica fiel às escrituras é muito menor do que a gente pensa. Sim. Aqui no nosso país. Sim. E tem muitos pastores, então, preocupados e pressionados muitas vezes, porque se você não cresce, você não tem sucesso. Sim. Então, se você é pastor numa igreja pobre e essa igreja cresceu de 10 para 60 membros nos últimos 6, 7 anos, você não é bem-sucedido. Você não está fazendo certo. O certo é fazer crescer. E eu conheço homens ímpios que estão recebendo aí 50 novos membros por mês. A que custo? Sim. Negociando o evangelho, negociando a verdade. Então, quando a gente fala assim, mas que tem muita gente, é porque a gente falou do Como Zaqueu aqui, né? Poxa, Como Zaqueu, o auge, foi no meu último ano de seminário lá em Teresina. Aquele calorzinho básico, 43 na sombra, você entrava no busão sem ar-condicionado e o motorista do ônibus ouvindo Como Zaqueu. Aí a perspectiva ou a visão de alguns, principalmente do movimento pragmático, viu todo mundo, entrando. O evangelho entrando, adoração a Jesus. E ele estava ouvindo numa rádio secular um grupo de pagode que gravou, porque Como Zaqueu foi gravado por todo mundo. Isso. Aquela dupla sertaneja feminina lá, aquelas mulheres imorais, indecentes, que foram batizadas lá na Pequena Lagoa. Né? E agora se dizem cristãs evangélicas. Não, faz aquele show imoral. Sensualidade pura, prostituição mesmo. A Bíblia não pega leve, não. E elas dizem o quê? Agora nós vamos dar o nosso testemunho de crente aqui. O evangelho indo. Isso não é evangelho. Isso é rejeição ao evangelho. Leia o livro, a carta de Judas. Isso é a carta de Judas. Isso é coceira aos ouvidos humanos. Sim. Então eu sou otimista, porque no meio de igrejas fiéis, que às vezes perderam um rumo, localmente falando, não denominações, mas que se viram muito cercadas por pragmatismo ou por pastores que relevaram o evangelho até mesmo para manter o seu status quo, para apaziguar a sua situação de pecado. Várias dessas igrejas têm despertado um interesse enorme pela pregação expositiva. Sim. Então, e não é por causa de é uma nova técnica. A gente pode até incorrer nesse erro. Sim. Porque se Augustus, Franklin, Jonas, Hernandes viraram famosos, né? Heber Júnior, né? Viraram famosos na internet. Aí então o cara fala assim, vou entrar na onda desses caras, que eu vou ser famoso também. Claro que todo pragmático vai buscar o que está na crista da onda. Sim, né? Sim. Na crista da onda. Mas aí eu cito um cara nem tão reformado assim. Né? Vou citar um aqui para você ficar feliz comigo. Tá bom. E ele estava dizendo que ele era lá da região do Orange County, na Califórnia. Esse é o nosso ilustríssimo Rick Warren. E ele disse que aprendeu uma coisa com os surfistas. Que o surfista vai para o mar e ele não cria onda. E às vezes ele senta ali e não pega onda nenhuma. Outras vezes ele fica esperando um tempão até que vem uma onda legal e ele surfa aquela onda. Assim é o movimento do Espírito Santo da igreja. Nós não criamos onda. Nós não podemos esperar criar um movimento. Mas nós precisamos estar preparados para quando Deus levanta um movimento na nossa nação, na nossa região local, nós precisamos estar aptos a pegar aquela onda, a surfar aquela onda. Ou seja, se há um movimento da palavra, Deus tem dado graça para que o movimento da palavra surja atrás de grandes expoentes, né? E atrás de gente comum no dia a dia, como é, por exemplo, o que acontece no Prega a Palavra, nós simplesmente temos que entender que é esse o caminho de fazer. Agora, eu sou um pastor que estou ouvindo tudo isso que está falando. Ainda bem, né? E eu quero... Eu tô... Que bem que você está me ouvindo, né? Mas não me refiro a mim mesmo. Não. Você está fazendo uma coisa... Estou com um ouvinte aqui. Eu sei o que você está fazendo. Eu vou aproveitar aí para... E ele está ouvindo, né, você falando. E ele deseja aprender
a como pregar expositivamente. Ele percebeu que ele tem deficiências, ele quer fazer isso. Quais são as dicas rápidas que você poderia oferecer agora, como professor que você em como ele poderia melhorar a pregação dele e a pregação dele ser mais bíblica, ser mais fiel às Escrituras a partir de hoje? Leia a Bíblia para começo de conversa. E faça oração? Essa musiquinha é básica, né? A gente aprende na infância para ficar com aquilo na memória e se lembrar em qualquer momento da nossa vida. Mas primeiro, para um pregador, vai ler o texto. Uma das pesquisas feitas durante o desenvolvimento do trabalho do Prega a Palavra foi em sites de sermões, de pregação. E descobriu-se que de sábado para sexta, e principalmente de sexta para sábado, e principalmente de sábado para domingo, aumenta assim, de 5, 10 vezes mais o número de hits e de downloads. Tem muito pastor. Então eu vou sempre caminhar para esse lado, de uma forma piedosa, que se dedica a visitar os enfermos, ir na casa do pessoal, aconselhar, faz um monte de coisa, aí chega no sábado à noite e lembra que domingo, que amanhã, no dia seguinte, que é o domingo, ele tem que pregar. Ele não sabe o que fazer. Então há uma fala muito comum entre nós pastores, que a afirmação dos mais antigos, que era que você precisava, um pastor tem que ser visto todas as manhãs no seu gabinete e todas as tardes fora dele. Então, o pastor monta a sua agenda em submissão às Escrituras. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, vai ler a Bíblia. Vai estudar aquele texto. Não vou nem te recomendar livros ainda, porque tem bons livros aí, simples, mas não é isso. Primeira coisa, leia a Bíblia toda. Descubra as Escrituras. Essa é a tarefa primária da vida ministerial. E na parte da tarde, sai do escritório e vai visitar os crentes, vai aconselhar, vai fazer o trabalho de evangelista. Faça isso todos os dias. Saiba que você vai errar. Não se frustre com isso. Continue buscando ser fiel ao texto. E aí leia a Bíblia, obviamente. Você tem um texto na sua frente, leia o contexto. Veja o que aquela carta toda está falando. Então, o capítulo posterior, o capítulo anterior. Aí é uma carta. De repente a gente está falando de Ruth aqui. São 4 capítulos. Você vai pregar Ruth 1. Meu irmão, lê Ruth todo. A semana toda. Quando chegar numa quarta-feira, comece a escrever o sermão de Ruth 1. E vai fazendo um trabalho exegético mais profundo daquele capítulo. Mas segunda, terça e quarta, lê aquele livro umas 20 vezes. Essa é a sua tarefa. Eu tinha um professor lá no seminário, eu comecei em Belo Horizonte, terminei em Teresina. O professor lá em Belo Horizonte falava assim, que eu gosto muito do exemplo de Russell Shedd. Russell Shedd diz que ele só prega um texto depois de ter lido aquele texto 70 vezes. Aí a resposta natural dos seminaristas, você já foi, você sabe bem, era, então nunca vou pregar. Não, a resposta é olhar e falar assim, tá certo. Se eu não conseguir 70, pelo menos 35 eu faço. Não é que você, só depois dos 70, põe a cara no texto e lê todas as vezes possíveis e até impossíveis. Leia aquele texto, vira a madrugada fazendo isso. E aí então Deus vai te abrir o coração e a mente. E Ele vai te usar, porque você está submetendo a palavra dEle. Não precisa fazer mestrado, não precisa fazer nenhum prega a palavra. Não precisa ler nenhum livro novo. Não precisa ler God's Worthy, né? Grant Osborne. Não precisa ficar ouvindo sermão online. Esquece sermão online. Esquece comentário bíblico, mesmo os de Calvino. E leia a palavra de Deus. Calvino não é Cristo, institutas não é palavra de Deus, puritanos não são os apóstolos. Vá a Cristo e a sua palavra viva e verdadeira, que é a Bíblia de Gênesis 1 até o final do Apocalipse. Para a gente encerrar, eu queria ouvir um pouco sobre, afinal de contas, o que é o Prega a Palavra? O que é o Prega a Palavra? E o que você faz lá? Bom, se eu for muito longo no que eu for falar, você vai me cortando e fazendo, põe outras micro perguntas para eu poder me direcionar.
Para resumir, a gente já tinha em Belo Horizonte, desde 2005, 2006, um grupo de pastores que se reunia e trazia um pastor inglês, principalmente o pastor Nick McQuaker, que vinha da Inglaterra para dar treinamento para a gente sobre hermenêutica e exposição. Passados muitos anos, em 2017, eu meio que tomei a decisão de assumir aquele trabalho. Eu comecei como intérprete, né, só porque sabia falar inglês, e depois, já ordenado pastor, vi que o nosso trabalho em BH estava meio que passando por um momento assim de silêncio. A gente ficou 2 anos sem fazer encontro, então eu tenho amizade com o Nick, pedi para ele voltar ao Brasil. Ele veio, nós tivemos um treinamento em BH, em Brasília, na verdade ele na segunda de Taguatinga, segunda presbiteriana de Taguatinga, e em João Pessoa. E depois daquilo eu compartilhei vídeos e textos, mostrei as fotos, aí outros colegas nossos começaram a falar, você pode trazer isso para cá? Pode trazer? E aí então eu fui aos Estados Unidos, fui à Inglaterra, o Nick me levou para lá para me reunir com outros pastores e outros professores para a gente poder atender outros grupos no Brasil. Numa das reuniões, o pastor Neil Watkinson, que ele é o diretor internacional da Proclamation Trust, virou para mim e falou assim, olha, eu acho fantástico o que você está fazendo, mas já tem um trabalho assim no Brasil. Aí eu, tem? Tem. É um trabalho da Primeira Batista de Atibaia. E o rapaz que comanda, ele é um jovem assim como você, o nome dele é Davi Merck Jr. Aí eu falei, tá, eu não conheço ele, mas Davi Merck é amigo do meu pai há muitos anos. Já foi na nossa casa. Não pode esse mundo ser tão pequeno, porque eu morava em Belo Horizonte, Atibaia são 500 quilômetros, para Brasil isso é muito pouco. Aí eu falei, não, ele mandou um e-mail e pôs a gente em contato. A gente desenvolveu um projeto de dar treinamento, de fazer sequência, de acompanhar os alunos, e o nome na época então era Proclamando a Verdade. E aí eu vim a São Paulo, visitei uma igreja para falar com uns líderes ali sobre isso e chamei o pessoal do Prega a Palavra para vir. Veio o Davi Merck Jr. e o pastor André Carvalho. E eles me falaram o que era o Prega a Palavra. Passado uma semana eu liguei para o Davi e falei, não tem mais Proclamando a Verdade. Todo o grupo, todo o trabalho do Prega a Palavra que vocês fizerem, eu divulgo para o pessoal dos meus contatos, meus colegas presbiterianos. Toda região que você for, eu posso ir com você. Eles estavam começando um grupo em Belo Horizonte, eu falei assim, não, você é aluno de vocês, vou andar com vocês. E disso apareceu um tempo que Deus deixou muito claro para mim e para a Juliana que era a hora da gente sair de Belo Horizonte, sem saber para onde a gente ia. Aí apareceram 1 ou 2 igrejas presbiterianas que poderiam ser um campo para eu pastorear. E aí então o Davi entrou em contato comigo e falou, por que você não vem para cá, vem para o Prega a Palavra? Então o Prega a Palavra é um trabalho que começou, eu estudei então com o pessoal da Proclamation Trust na Inglaterra. Começou com o pessoal da LRI, que é Leadership Resources International, que é dos Estados Unidos, de Chicago, que são parceiros diretos dos ingleses da Proclamation Trust. Eles começaram aqui no Brasil em 2008, fazendo um treinamento para 12 pastores ali na Primeira Batista de Atibaia. E 2 anos depois, a liderança ali da PIBA entendeu, falou assim, olha, nós não queremos ser só alunos de vocês. Nós queremos ser parceiros e nós queremos criar um projeto aqui chamado Prega a Palavra e treinar o Brasil inteiro. Porque a LRI podia mandar 2 professores uma vez por semestre, mas a demanda do Brasil não dava para fazer isso. Eles montaram uma segunda turma com os professores da LRI e se espalharam. Então o pastor da igreja, o pastor Antônio Mendes, o filho dele, que veio a ser pastor da igreja, o Eduardo Mendes, começou a liderar esse centro de treinamento de liderança. E foi se juntando. Aí o Davi Merck, o André Carvalho, o Nelson Galvão, toda a equipe pastoral da PIBA, pastores espalhados pelo Brasil. E esse negócio, esse trabalho, 5, 6 anos depois, eles tinham mais de 50 grupos espalhados pelo Brasil. Que bênção. Em 2015, eles estavam com 71 grupos no Brasil.
já tiveram a primeira formatura de pastores entre os índios terenas, 20 índios formados em pregação expositiva com prega a palavra. Sim. E hoje nós remanejamos para... A gente tinha Recife, João Pessoa e Natal. Então a gente focou tudo em Recife, porque o pessoal pode fazer isso. Remanejamos os lugares, refizemos os nossos alvos, estamos em todos os estados brasileiros, a não ser no Distrito Federal. Né? O Brasília é o nosso alvo agora. É a terra não alcançada. O povo não alcançado é Brasília. Estamos trabalhando muito forte com Minas. Minas tem crescido muito. Legal. Um dos nossos polos assim enormes, Recife, Fortaleza, São Luís do Maranhão. Estamos começando a primeira turma em Teresina, agora em dezembro. Eu vou para lá passar um calorzinho. E crescemos de um trabalho nacional para um trabalho internacional. Sim. Temos 4 projetos internacionais hoje efetivos: Angola, Moçambique, Cuba e Venezuela. Uau. E agora, em novembro, nós estamos começando Portugal. Isso. Temos convites para o ano que vem, para pelo menos visitar e abrir conversa com pelo menos mais 3 novos países. Alguns podem ser citados, outros não. Certo, né? Então a gente obviamente você não cita porque são países fechados. São países fechados. Que bênção que é isso? Bênção maior ainda. Só para explicar para quem não entendeu o que você quer dizer. Isso é uma conversa que já está caminhando dentro do Prega a Palavra há mais tempo. Eu me tornei parte da equipe em janeiro deste ano, parte da equipe missionária. Mudei com a minha família para Atibaia, moro lá. Então sou missionário em tempo integral. O Prega a Palavra não sustenta missionários, ele simplesmente cuida da logística do treinamento. Sim. É um treinamento de 4 anos, parece muito tempo, mas passa voando. São 8 módulos, onde nós ensinamos ferramentas hermenêuticas simples e claras para qualquer pastor, homens pastores, e não é simplesmente uma coisa assim, fulano não pode ou Beltrano não pode, né? Não, nós treinamos pastores homens porque a gente acredita que eles são um fator multiplicador. Sim. Então, um pastor bem treinado, ele multiplica para a sua igreja local. Perfeito. E depois, na sua região, ele treina outros pastores. Sim. Nós temos cerca de 60 professores que são ex-alunos do Prega a Palavra, que são professores voluntários conosco, não ganham um centavo para fazer isso. Sim. Toda a nossa equipe de missões é voluntária. Isso. E o Prega a Palavra cuida, então, de toda a logística. Por quê? Os grupos são gratuitos. O material é gratuito, o curso é gratuito. Então, durante 8 módulos, a gente foca em um livro das Escrituras e trabalha as ferramentas hermenêuticas. Jonas. O segundo livro, 2 Timóteo, as mesmas ferramentas, agora aplicada a 2 Timóteo. Sim. Então, óbvio, mas o gênero literário é diferente. Mas uma das ferramentas é gênero literário. Sim. Outra das ferramentas é contexto histórico. Então a gente vai trabalhando hermenêutica com isso. E quem quiser agora procurar sobre isso, faz como? Primeira coisa é acessar o nosso site, www.pregueapalavra.org.br. Existe um nicho, principalmente no meio batista, porque começou com a primeira batista de Atibaia, onde o Prega a Palavra já é muito forte. Sim. Começamos uma turma nova em Recife, 30 vagas. Na primeira semana, 126 matrículas. Uau. Então, tem alguns lugares que ainda é muito forte. BH tem uma turma pequena ainda, mas tem muito interesse. Teresina, eu fui divulgar para o pessoal lá da Igreja Presbiteriana, mas já tem um grupo de quase 30 batistas, então vou ter que fazer 2 turmas. Sim. Então, cresce muito rápido. No nosso meio da IPB, que eu percebi que depois que eu me tornei parte do staff, comecei a divulgar na internet, Facebook, WhatsApp. Aí vários colegas começaram a tomar conhecimento. Sim. Ontem eu estava sentado com alguns colegas falando, vamos para Valadares. Falei assim, vamos para Valadares. Então é assim que a gente trabalha. Que bênção. Esse é o Prega a Palavra. Deus seja louvado por esse trabalho. Amém. E que você possa continuar a servir a igreja e as igrejas, né, dessa Amém. Forma e instrumentando esses irmãos a poderem pregar o evangelho de maneira mais eficiente e fiel, que é o que nós somos chamados de fato, pregar Sim. a palavra. Sim, amém. Nós ficamos por aqui, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado a oportunidade. Que
mais vezes possamos estar juntos por aqui. Beleza, estaremos.